Meus irmãos, o tema proposto para nós hoje é falar sobre uma passagem que o Emmanuel coloca sobre fermento espiritual. E o Espírito, ele nos propõe que, da mesma maneira que existe a substância, que é colocada numa massa e faz com que essa massa cresça, cada um de nós, podemos ser fermento aonde nós estamos, no meio em que nós estivermos. Porque nós vivemos num mundo onde existem ondas de pensamento, e cada um de vocês que tiverem contato comigo, ou até pensarem em mim alguma coisa, e eu pensar nessa pessoa, vai interferir no que eu sou. Nós somos também, a nossa personalidade é de vários pensamentos, de várias pessoas que já tiveram contato com a gente. E quando o Espírito nos propõe que nós somos fermento, que tipo de fermento nós podemos ser? O que será que nós estamos aumentando? Como será que as pessoas, quando estão do nosso lado, quando elas deixam a nossa presença, será que elas saíram melhores ou que elas saíram piores? Esse é o convite do médium, do Espírito, que nos faz pensar sobre como nós estamos interferindo na vida de outras pessoas. Porque a gente vai perceber que o que o Emmanuel diz é uma verdade muito clara para cada um de nós. Eu vou dar um exemplo pessoal. Nas últimas eleições, essas que passaram agora, o candidato que eu votei foi derrotado. Logo depois eu entrei no Facebook, uma rede social, certo? E eu comecei a ver vários pensamentos, algumas pessoas da candidata que tinha vencido, colocando comentários, e aquilo começou a me deixar bastante chateado. O que eu fui fazer? Eu fui na internet, fui tentar buscar todas as coisas que diziam que ia contra o governo da candidata vencedora. Nesse mesmo momento, outras pessoas começaram a entrar e começaram a discutir. E numa determinada parte dessa história, eu percebi que pessoas começavam a se agredir, não fisicamente, porque nós estávamos numa rede social, mas um começou a agredir o outro através de palavras e de pensamentos. E eu percebi que aquilo foi porque eu coloquei um pensamento que não agradou todo mundo e que gerou discórdia. Quando eu percebi, eu já tinha sido o fermento que levedou aquela massa de pessoas que começaram a se agredir, única e exclusivamente porque umas pensavam de uma maneira e outras pensavam de outra maneira. Então a gente tem que tomar cuidado, porque nós podemos estarmos sendo o fermento para várias discussões, e os nossos atos interferem diretamente nas pessoas, os nossos pensamentos também. Então não adianta nós queremos ser uma coisa que nós não somos. Eu sei que o pessoal dessa casa não é assim, mas eu vou em algum centro espírita que existem pessoas que dentro da casa espírita são uma coisa e fora da casa espírita são outras. Vocês já viram pessoas assim? Já viram, gente? Já? Pessoas que eu conheço e entrou dentro da casa espírita, quando ela pisa na casa espírita, ela parece que murcha. Ela vai murchando, abaixando a cabeça, e eu chego e pergunto para a pessoa: e aí, tudo bom? E a pessoa fala o quê? Estou indo. Quem responde assim, meu irmão, é porque já foi, já voltou e não gostou do que viu, não é verdade? Então as pessoas têm um conceito totalmente errado do que é humildade. Pessoas que entram dentro da casa espírita e não sabem o que é ser humilde. Existem casas espíritas que fazem eventos, bailes e alguma coisa parecida. Então eu conheço mulheres que, para irem nesse evento, elas passam a tarde toda no cabeleireiro, estica o cabelo e vai se arrumar e faz maquiagem. Quando chega a noite, quando você encontra a pessoa, você fala assim: nossa, como você está bonita. O que ela responde, gente? São seus olhos.
Então, isso representa humildade, gente? Humildade é diferente de pessoas que querem se fazer de coitadas. Porque uma pessoa que gosta de se fazer de coitada, ela vai acabar sendo coitada também. Porque ela está entrando nessa vibração. Pessoas que muitas vezes derrapam na própria palavra. E eu não sei se eu já contei aqui, mas já aconteceu um caso desse comigo. Por isso que eu tomo um cuidado danado para não parecer, para não demonstrar para vocês o que provavelmente eu não seja. Uma vez eu estava fazendo uma palestra lá em Guarulhos, no Centro Espírita Discípulos do Evangelho. E eu estava falando naquela noite sobre paciência. E quando eu estava falando sobre a paciência, eu falei, a paciência é a ciência da paz, que todos nós devemos ser pacientes e tudo mais. E as pessoas balançando a cabeça e concordando com o que eu estava falando. Quando eu desci, que acabou a palestra, até eu acreditei que eu era paciente. Isso foi no domingo à noite. Na segunda-feira de manhã eu perdi a hora. E eu peguei o carro, saí em alta velocidade, quando de repente eu tomei uma fechada. Quando eu tomei essa fechada, eu falei, não é possível. Já tinha perdido a hora, né? Vou atrás desse sujeito que eu vou falar poucas e boas. Quase eu desencarnei em virtude da fechada que eu tomei. Fui atrás dele, quando nós chegamos numa rua, emparelhei o carro e falei assim, peraí, baixa o vidro aí. O vidro dele estava com isso filme. Quando ele abaixou, que eu ia começar a falar, ele lá de dentro falou, oi Fábio, tudo bom? E o que eu fiz, gente? Oi, como é que você está? Ele falou, você queria falar comigo? O que eu falava nessa hora, gente? Eu falei, queria. Então fala, Fábio. E eu pensando, o que eu falo para a pessoa agora, na verdade? Porque quando ele falou, oi, tudo bem? Ele virou para mim e falou, que palestra ontem, hein, Fábio? Eu tinha falado sobre a paciência, gente. Tomei uma fechada, já queria descontar em cima do homem. Ele falou, você queria falar alguma coisa comigo? Eu falei, queria, meu irmão. Sabe o que é? Quando você passou por mim, eu te reconheci. E eu vim te desejar um bom dia. Olha, gente. Lembra que Jesus falava dos hipócritas? Sou eu todinho, né? Quando era naquele... E ele virou para mim e falou assim, Fábio, um dia eu hei de ser um espírito tão evoluído igual você. E nessa hora eu fechei o vidro e fui embora, na verdade, gente. Mas para que você viu isso? Agora toda vez que eu levo uma fechada no trânsito, eu penso o quê? Olha, alguém que viu uma palestra minha, e eu estimo mais. Porque a gente não pode vestir uma máscara que de repente vai cair essa máscara, gente. E Jesus demonstrou várias vezes da maneira que nós devemos agir. Ele falava através de parábolas. E cada parábola você tira um conhecimento diferente. Vocês já ouviram falar da parábola do bom samaritano? Sim. Sim? Porque o doutor da lei, sabendo que Jesus tinha, num outro debate, tinha calado os saduceus, foi até ele querendo tentar, vira para ele e falou assim, Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus, sabendo que ele era o doutor da lei, vira para ele e falou, você não é doutor da lei? O que está escrito? E ele reproduz o que está escrito no Levítico, que ele fala, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala para ele, olha, você respondeu bem, fazer isso e ganharás a vida eterna. Só que o doutor da lei, querendo deixar Jesus ainda um pouco mais, tentar pegá-lo pelas palavras, vira e fala assim, mas Senhor, quem que era meu próximo? Porque existia uma discussão naquela época, quem que era o próximo do judeu? Os judeus acreditavam que o próximo era somente quem fosse judeu. E outra escola falava que não, que o próximo somos todos nós. E Jesus começa a parábola. Ele fala mais ou menos assim,
Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E quando ele descia no caminho, ele foi assaltado por alguns bandidos que levaram todos os seus bens e o deixaram sangrando, machucado. Nisso, descia também um sacerdote, que vendo aquele homem, passou de lado e seguiu em frente. Logo depois passou um levita, que olhando aquele sujeito, viu ele lá no chão e foi direto. Logo depois veio um samaritano, que ele olhou aquele homem, desceu do seu cavalo, olhou para ver como que ele estava, desceu sobre as feridas daquele homem azeite e vinho, pegou aquele homem, colocou no cavalo, levou até uma estalagem, deixou aquele homem naquela estalagem, pagou para o dono da estalagem e falar: olha, aqui está um dinheiro, se ele gastar mais do que eu estou deixando aqui, amanhã eu passo e acerto com você. E Jesus vira para o doutor da lei e fala: quem te pareceu mais próximo daquele que foi assaltado? E o doutor da lei fala: foi aquele que usou de caridade para com o próximo. Meus irmãos, quando Jesus falava de parábolas, as parábolas até hoje elas têm vários entendimentos. O que é legal em Jesus, o que é maravilhoso, é que se você pegar uma cada parábola, várias pessoas vão entender de maneira diferente. Nessa parábola, por exemplo, eu vendo uma palestra do professor Severino Celestino, ele me trouxe um conceito totalmente novo que eu não consegui enxergar nessa parábola. Por exemplo, quando ele fala que certo homem descia de Jerusalém e ia para Jericó, esse certo homem poderia ser quem? Quem? Jesus. Não. Poderia ser qualquer um de nós. Só que para os judeus, gente, é uma tradição do judeu que eles acreditam que quando eles estão subindo, eles estão indo em direção a Deus. Então a gente vai encontrar Abraão subindo no Monte Moriá com Isaac, onde ele vai encontrar Deus. Moisés, quando ele vai buscar as tábuas dos 10 mandamentos, ele sobe o Monte Sinai, ou seja, ele está indo em direção a Deus. O profeta Elias, ele sobe o Monte Carmelo, quando ele estava fugindo do rei Acaia. Jesus sobe o Monte das Oliveiras. Então, para o judeu, todos os patriarcas, quando eles subiam, eles estavam indo em direção a Deus. Para nós espíritas, serve isso? Serve em que sentido que eu estou falando? Certo homem, quando ele fala que descia, para nós espíritas serve quando a gente está falando que a gente está descendo nas nossas vibrações. Toda vez que eu tenho inveja, que eu tenho ódio, que eu tenho rancor de alguém, eu estou baixando nas minhas vibrações. E quando eu caio nas minhas vibrações, eu posso ser atacado. Quem que são os bandidos que podem nos atacar? Os obsessores, por exemplo. Toda vez que eu tenho ódio, rancor, eu entro numa faixa vibratória com aqueles irmãos menos evoluídos que podem interferir na nossa vida. Então, Jesus já traz um novo conceito, quando ele fala que um certo homem ele está baixando, ele está deixando do lugar onde está mais próximo de Deus e está baixando suas vibrações. Logo depois vem o sacerdote. Quem que era o sacerdote? Hoje em dia pode ser o padre, o pastor, o dirigente espírita, qualquer um que fala que deveria dar o exemplo, mas que olhando aquele homem passa e nem dá bola para ele. Em seguida vem o levita. Quem que eram os levitas? Na casta judaica, era a segunda, eles estavam no segundo grau, eles eram da tribo de Levi. Que olhando aquele homem também que deveria fazer alguma coisa por ele, olhando aquele homem, viu e passou direto. E por que Jesus pega o exemplo do samaritano, gente? Alguém de vocês sabe? Vocês podem balançar a cabeça, gente? É porque às vezes eu desconfio que eu desencarno. Eu estou tão feliz de estar aqui assim, que eu pergunto para vocês assim, eu falei, será que eu desencarnei e eu estou continuando a palestra, né? Alguém sabe por que Jesus pegou o exemplo do samaritano? Ele, como que é teu nome? Né, João? Você não queria que eu falasse teu nome? É que você falou tão baixinho, João Carlos.
isso também. Mas Jesus pega o exemplo do samaritano, porque o samaritano era vítima de quê? De preconceito na sociedade judaica. Os judeus, quando falavam dos samaritanos, eles chegavam cuspindo lá. Por quê? Porque quando a Samaria foi invadida pelos assírios, os assírios começaram a popular com as samaritanas e houve uma mistura de raça. E o judeu não admitia isso. Então, Jesus pega logo o exemplo da pior pessoa que os judeus achavam para dar como exemplo. Hoje em dia nós passamos por isso, meus irmãos. Tem gente que a gente não pode. Tem pessoas que falam, não vou nem no centro espírita. Por que as pessoas falam isso? Porque quando você fala que vai no centro espírita, como que o pessoal te imagina? Quando você fala que você é espírita, o pessoal já te enxerga com uma roupa branca, na verdade, numa encruzilhada e torcendo pessoas de uma galinha. Com todo respeito ao Umbanda, ao Candomblé, fora da caridade não há salvação, também do Evangelho segundo o Espiritismo, e a caridade nós temos que ter até com os animais. Então nós não vamos fazer isso. E as pessoas não conhecem direito à doutrina espírita. Vocês já perceberam isso? Muitas vezes as pessoas, você fala que é espírita, as pessoas falam, que tipo de espiritismo? Falei, como assim, que tipo? Kardecista? Não, não é kardecista. Eu vi que a senhora fez um olho assim, como não? É porque o próprio Allan Kardec falou que a doutrina não era dele, é dos espíritos. E o Kardec foi apenas não, porque foi muita coisa, o codificador das informações vindas do alto. Mas a doutrina é dos espíritos. E ele coloca na introdução do livro dos Espíritos que ele criou a palavra espírita para quem seguisse a doutrina codificada por ele. Mas em verdade, muitas vezes nós temos que falar que nós somos espíritas kardecistas. Mas tem pessoas que perguntam, mesa branca? Geralmente ritual. No caso, essa daqui é branca, não é verdade? Mas já fui em centro espírita que era uma mesa. Magia branca? Eu já imaginei um mago, na verdade, quando a pessoa pergunta isso. De que corrente já perguntaram isso para vocês? Você é espírita de que corrente? Que falange. Como que é? De que falange, é verdade? Corrente, eu nunca vi corrente, gente, no centro espírita. Até que uma pessoa virou para mim uma vez e falou assim, mas de que linha? Eu falei, essa daí eu sei. É linha de lã. Ele falou, lã? É Allan Kardec, não é verdade? Assim, essa daí eu consegui descobrir. Então a gente vai perceber o quê? Que muitas vezes nós somos vítimas de preconceito e Jesus pegou justamente aquele sujeito que era vítima do preconceito. Eu acho até engraçado, porque onde eu trabalho é ecumênico lá, já não é mais porque já mudou, mas em determinado momento nós ficávamos numa baia e eu era espírita, ficava nessa baia, né? É baia de cavalo, né? Eles chamam baia lá. Ficava aqui desse lado, do meu lado tinha um católico, atrás de mim, atrás do católico tinha um testemunho de Jeová, e do lado do testemunho de Jeová atrás de mim tinha um dos nossos primos da Universal. Por que primo? Porque uma vez, depois que ele ficou sabendo que eu era espírita, eu fui chamar ele de irmão, ele falou, não sou irmão espírita. Se não é irmão, é primo, nós somos parentes de qualquer jeito, não é verdade? Tem que aceitar. E uma vez, justamente esse nosso amigo, esse meu amigo da Universal, eu tinha acabado de fazer o Evangelho no lar no domingo à noite. E eles gostam, eu até admiro eles, o conhecimento que eles têm da Bíblia. E logo na segunda-feira de manhã, ele veio falar de uma passagem da Bíblia, e olha as coincidências. Era logo que eu tinha estudado no domingo à noite, estava fresquinha as ideias na minha cabeça. E o comentário veio através de Santo Agostinho. Olha, eu estava nadando de braçada naquela parte do Evangelho. Ele citou a passagem, eu falei até onde estava na Bíblia. E comentei o que Santo Agostinho tinha comentado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele arregalou os olhos para mim assim e falou, nossa, você conhece, né? Eu falei, olha, eu tento estudar tudo, porque eu gosto, tudo, eu acho que me faz bem. Daí ele virou para mim e falou assim, você é evangélico? Eu já até sabia, né? Eu falei, não. Você é católico? Eu falei, não. O que você é?
falei, sou espírita. Meus irmãos, esse sujeito arregalou um olho desse tamanho. Ele colocava a mão na minha cabeça e falava: sai de retro, Satanás, sai de retro, vai para onde eu, pro teu lugar, ele não sai mais de lá, em nome de Jesus. Ele me chamou de diabo, gente. Já tinha me chamado até de coisa pior, mas de diabo foi a primeira vez. E engraçado que ele tinha acabado de me elogiar porque eu conhecia. Eu virei para ele assim e falei assim: mas você está me chamando de diabo? Até quando você estava falando que eu tinha falado bem sobre o Evangelho, e ele falou para mim assim: até o demônio sabe do Evangelho para poder enganar os outros. Então muitas vezes nós somos vítimas de preconceito, sim, mas nós estamos preparados para quê? Para aceitar, para sabermos que cada um desses que querem nos converter é porque eles estão querendo o nosso bem, gente. Eles não estão querendo converter para nos fazer o mal. Porém, a doutrina espírita me deixa totalmente satisfeito com todas as informações. Eu já passei por várias religiões, todas muito respeitáveis, mas foi só na doutrina espírita que eu consegui entendimento, principalmente para várias passagens de Jesus. Então, quando o samaritano pega aquele sujeito, ele leva até a estalagem, e ele faz aquilo, ele está usando de caridade, meus irmãos. Ele está usando da caridade. E olha, veja só como o doutor da lei ele era orgulhoso. Porque quando Jesus fala: olha, quem foi o mais próximo daquele que foi assaltado? Ele poderia ter dito o quê? Olha, foi um samaritano. Mas nem isso. Ele vira: foi aquele que usou de caridade para com o outro. Nessa passagem, meus irmãos, nessa parábola, Jesus, para mim pelo menos, deixa bem claro que pouco importa a doutrina, a religião que nós frequentemos. O que vai importar o quê? Os nossos atos, o que nós estamos vivenciando. O que adianta eu ser espírita, sair falando para todo canto que eu sou espírita, se vocês vão me encontrar na rua discutindo com alguém no trânsito? O que adianta eu chegar e estar dentro da casa espírita e murchar, fazer uma cara de Santa Zildinha? Tudo bem. Isso quando eu saio lá fora, eu vou no jogo do Palmeiras, vocês estão lá no estádio, eu estou querendo matar o juiz e o time adversário. Porque aqui dentro da casa espírita é muito fácil nós colocarmos uma máscara de bonzinhos. Mas são os nossos atos lá fora que vão determinar qual é a nossa verdadeira essência. Então, cabe a cada um de nós sermos fermento espiritual, através do pensamento, toda vez que o irmão nosso precisar, que nós possamos ir até ele, que nós possamos ajudá-lo. É dessa maneira que a gente vai conseguir o quê? Aumentar essa massa, sendo um fermento espiritual, podendo fazer o bem ao próximo, porque muitas vezes os nossos atos refletem na vida das outras pessoas. Então, muito cuidado com os nossos atos e pensamentos, onde quer que nós estejamos, porque é muito fácil eu chegar aqui na casa espírita e ficar falando várias coisas para vocês. Só que infelizmente, se eu não tenho condições de fazer aquilo que eu falo, eu tenho que chegar pelo menos aqui e falar para vocês: tem várias coisas que eu não consigo fazer. Por exemplo, todos aqui conseguem amar os nossos inimigos? Complicado, né? O que foi? Muito difícil. Muito complicado. E essa passagem eu não consegui entender. Eu não consegui entender até que eu vi no Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec vai falar lá nessa passagem especificamente o quê? Que naquela época faltavam palavras para determinar várias coisas. Então quando Jesus falava amar, não é que a gente tem que amar o nosso inimigo da mesma maneira que a gente ama o nosso amigo. Quando eu encontrar o Vladimir na rua, com certeza a troca de fluidos é muito grande, porque eu gosto do Vladimir, ele gosta de mim. Não vai ser a mesma coisa de uma pessoa que fala mal ou quer me prejudicar.
Mas o que nós devemos fazer é o quê? Perdoar. Perdoar. E se nós não conseguirmos perdoar, a gente não pode desejar o mal. A gente não pode querer fazer o mal para o próximo. Se ele quiser se reconciliar conosco, nós devemos fazer isso, porque a gente vai estar sendo fermento. Nós vamos estar sendo fermento. E meus irmãos, muitas vezes nós teremos a oportunidade de estar do lado de pessoas que nós não temos uma afinidade muito grande. E geralmente começa dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar, gente. Vocês entenderam? Que quando Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, numa passagem, ele fala, meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus está nos fazendo o quê? Que nós somos uma família universal. Mas que, no entanto, aqueles irmãos que muitas vezes nós temos dentro do nosso lar, nós vamos ter problemas, meus irmãos. Porque todos nós um dia chegaremos a ser espíritos puros. Vocês sabiam disso? Balança a cabeça. Alguém não sabia? A doutrina espírita fala que a única fatalidade é que todos nós chegaremos a ser espíritos puros. Mas vamos fazer um exemplo. Qual é o nome? Fátima. Vamos supor que numa outra vida eu era um escravo muito rebelde e a Fátima era minha feitora. É feitora aquela que chicoteia os escravos? É? Tá bom, é. Capataz, tá bom? Vamos supor, todo dia, como eu era muito rebelde, eu tomava várias chibatadas nas costas, certo? Qual que é o sentimento que vai gerar entre eu e a Fátima? De ódio, de raiva, não é verdade? E meus irmãos, não tem jeito. Vamos supor que quando vocês todos forem espíritos puros, eu vou chegar a ser um espírito puro e falar, oi gente, estou chegando, aquela luminosidade total, tudo. Falei, olha, eu alcancei a pureza, mas tem uma tal de Fátima numa dessas encarnações aí, que se eu pegar ela, eu torço o pescoço dela. Dá para acontecer isso, gente? Nós só chegaremos a ser espíritos puros quando a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então o que a vida vai fazer? O mecanismo da vida vai fazer conosco? Muitas vezes colocar dentro do nosso justamente. Então vai acontecer muitas vezes que numa dessas outras encarnações eu possa vir no sexo feminino, conforme a pergunta número 200 lá do livro dos Espíritos. E vamos supor que eu esteja grávido. Estranho, né? Eu nunca falei assim, vamos supor que eu esteja grávido e eu estou tendo parto, certo? Estou lá, ai, doutor. Uma vez eu tive cólica renal, minha esposa falou que a dor é parecida com a do parto. Se a reencarnação dependesse de mim, gente, ninguém mais reencarnava, porque jamais eu ia sentir de novo uma dor daquela. Então, eu estou lá, o médico está falando, vai mãe, faz força, é assim quem deve ver, é assim, vai, faz força. Na época que eu tive meus filhos, não podia o marido estar junto, né? Vai, faz isso, pronto. Daí nasceu. Ufa, legal tudo. Vamos supor que eu lembrasse das vidas anteriores. A enfermeira vai lá, limpa o bebê, tudo, e fala assim, ó mamãe, está aqui o teu filho. Quando eu olho, se eu lembrasse de quem eu fui em outras vidas, o que aconteceria? Eu iria virar e falar, olha quem está aí! A Fátima! Doutor, o senhor já deu os 3 tapinhas nela? Porque se o senhor não deu, já deu um chicote separado, não é verdade, gente? Então, se nós precisamos acabar com todas as arestas que nós tivemos com pessoas do nosso passado, que nós comecemos agora, gente. Que nós tenhamos, principalmente dentro do nosso lar, paciência e resignação com aqueles nossos parentes mais difíceis. Eles não estão lá por um acaso. Eles estão lá que é para nos trazer um aprendizado. E esse aprendizado vai fazer com que nós possamos evoluir também. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Às vezes uma encarnação, mesmo sem nos lembrarmos do passado, não é o suficiente para que a gente acabe totalmente com as nossas rusgas com pessoas que já
já viveram no passado. Você já viu família assim, gente? Tem um caso que eu conheço, a mãe, ela teve filhos gêmeos univitelinos. A cara de um é a cara do outro. Um adora a mãe e o outro detesta. Como que você vai explicar um negócio desse? Vidas passadas. Bronca nas vidas passadas, né? Justamente. Então, se a gente tem um país difícil, vamos tentar, nessa vida mesmo, fazer com que dentro da nossa família nós sejamos o fermento que vai desenvolver e ampliar e fazer crescer a paz. Talvez essa vida não seja ainda suficiente, mas que a gente possa dar um bom passo para que nós possamos de vez acabar com os nossos problemas, com o nosso passado. Dessa maneira, nós vamos aprendendo, vamos evoluindo. E um dia todos nós chegaremos a ser espíritos puros, faremos parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares. Pelo convite, pela participação e pela simpatia de cada um de vocês, muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido.